Mas depois ele vai ter mais dificuldade em acionar essa chavinha, né? Sim. É verdade. Vamos entrar no faixa a faixa, mas antes eu quero responder aqui o Alencar. Alencar eu entendo a pergunta, a comparação ali, e a gente às vezes gosta, né? Mas eu sou meio refratário a essas coisas de comparação. Eu não gosto de fazê-las. Ele fala assim: seria o Raul Seixas o nosso Bob Dylan BR devido a uma de suas maiores influências musicais nas suas composições? Eu acho que a gente tem grandes letristas aqui no Brasil também, influenciados pelo Bob Dylan. Eu acho que o Raul é, sim, um deles, né? Mas aí você poderia botar também no lugar Belchior, o próprio Caetano Veloso e tudo, sabe? A gente tem muitos bons letristas e compor em português é muito mais difícil, né, Grings e Emerson? E aí eu queria dizer... Não, concordo contigo. Concordo contigo, queria dizer o seguinte: isso dava um tema para uma live. A influência de Bob Dylan na MPB. E é muita. Desde versões de Bob Dylan para artistas que de alguma forma beberam na obra de Bob Dylan. Isso a gente percebe a MPB dos anos 1970, tem muita essa influência. Claro que, aí que é o grande barato. Isso virou uma outra coisa, não virou uma reprodução de Bob Dylan. O próprio exemplo de Raul Seixas, eu acho um bom exemplo, inclusive. Eu não acho que o Raul seja a personificação do Bob Dylan, mas existe muito de Bob Dylan em algumas canções do Raul. Então, assim, dizer, né? Ele não é o Bob Dylan brasileiro, mas é o cara influenciado pra cacete pelo Bob Dylan. Mas eu concordo, por exemplo, que o Belchior tem traços de Dylan, assim como o Caetano, assim como a gente vai pôr o Zé Ramalho, outro cara que eu vejo que tem muita influência de Bob Dylan. Então, assim, é muito bacana perceber que, e é por isso que eu acho que muito interessante a gente pensar que a música como a gente não pode botar a música dentro de uma moldura e dizer, porque a música é americanizada, é anglo-americana, é isso, é aquilo. Cara, música é música. A gente pega isso e transforma naquilo que a gente quer. E eu acho que a MPB é um grande exemplo disso. Porque, de alguma maneira, a gente vai dizer que a obra do Zé Ramalho, por exemplo, o Zé Ramalho copiou o Bob... Não, o Zé Ramalho pode ter se inspirado no Bob Dylan, mas ele fez outra coisa. Da mesma forma que o Raul, pegar uma canção como eu também vou reclamar, por exemplo, que é muito Bob Dylan, mas é totalmente diferente do que o Dylan fazia, com uma influência de fazer uma letra quilométrica, contar uma história, de não ter um padrão de métrica, de rima, mas é uma outra coisa. Então esse é o grande barato. O Wilson está comentando aqui, eu prometo que eu vou entrar no faixa-faixa, eu estou doido para ouvir vocês, mas ele fala assim: o tropicalismo fez o mesmo movimento que Dylan. Não entendi muito a comparação, assim. O que o tropicalismo faz é um rock and roll, né, inspirado no rock and roll europeu e americano, muita inspiração de Dylan também, obviamente, mas de Beatles, de Stone e tal, e faz aquela coisa antropofágica que era muito dos irmãos Campos e tal, que o tropicalismo faz de incluir basicamente elementos da música e da cultura brasileira, né? Então, assim, eu acho o tropicalismo um movimento muito genuíno brasileiro com a influência do rock and roll. Sim, mas eu acho que também é um pivô de virada, né? Eu acho que também tem esse detalhe. Se a gente levar o Highway 61 como uma virada, eu acho que o tropicalismo também vira chave. De uma maneira, assim. Sim. Nesse sentido, sim. Como turning point. Os movimentos, mas comparando a disruptura que esses dois movimentos causaram. Não, beleza, entendi. Wilson. Exatamente. Como turning point, eu acho que é perfeito. Aí, tipo, não, perfeito, a virada... Wilson. O tropicalismo ele naturalizou a guitarra elétrica na música popular brasileira. Né? Até então, inclusive até o Gilberto Gil, ironicamente, estava naquela passeata contra a guitarra elétrica e um ano depois, ou pouco depois, ele estava ele se arrepende muito. Ele fala que ele só que deslize, Elis Regina. Ele era muito amigo da Elis. Ele foi acompanhar, mas ele se arrepende pra cacete disso.